Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemunhando e hoje eu vim falar com vocês sobre o livro Mulher, Estado e Revolução, da Wendy Goldman, pela Boitempo. Esse é mais um livro que se encaixa no quadro Papo de Historiadores. Se você ainda não conhece, eu vou deixar a playlist para você, se quiser ver quais outras obras de história e historiografia eu já resenhei aqui no canal. E dessa vez, nos meses de abril e maio, eu li, junto com outros historiadores e outras pessoas apaixonadas por história, este livro, Mulher, Estado e Revolução. A Wendy Goldman é uma professora de história norte-americana. Ela leciona na Carnegie Mellon University e ela é especialista em assuntos relacionados à União Soviética. Escreve bastante coisa sobre a questão de gênero, sobre a política e sobre a classe trabalhadora. Quem sugeriu que a gente lesse esse livro foi o Cadu, do canal Fetiche Literário. E esse livro é um exame da situação das mulheres na União Soviética após a Revolução Russa. O arco temporal que esse livro abarca é de 1917 até 1936. Então é Rússia e União Soviética, não só a União Soviética. Basicamente, a Goldman vai analisar avanços, estagnações e retrocessos teóricos e práticos ao longo desse período sobre situações femininas diversas. Então ela vai abordar casamento, divórcio, filhos, família, trabalho, salário, sexo, prostituição, entre outros temas. Num geral, o que dá para notar é que existiam muitas ideias progressistas nesses campos, mas que na prática elas em geral falhavam ou se mostravam ineficientes e fracassadas frente a essa teoria tão elevada. E com teoria elevada eu quero dizer teorias de liberação feminina em termos de sexo, de igualdade salarial, de direito ao aborto, direito à pensão alimentícia, entre outras. A documentação utilizada pela Wendy Goldman é muito ampla mesmo. Ela se utiliza muito de leis da época, o Código de Casamento Russo, o Código da Terra. Ela também parte de alguns escritos teóricos, então tem Marx e Engels, tem Lenin, Jane Randall, Catherine Clinton, August Bebel, Clara Zetkin e Alexandra Kollontai, entre outros. Esses são só alguns que eu anotei aqui para falar com vocês. E existe uma profusão de artigos, de livros que ela indica ao longo da obra inteira. O livro tem notas de rodapé, no rodapé, então você pode consultar imediatamente de qual foi o documento que ela retirou aquela informação, o que eu acho maravilhoso. Parabéns para a editora Boitempo por isso. Ela usa também cartas oficiais, dados numéricos. Existem algumas tabelas aqui no livro que mostram esses dados e ao longo do texto ela também vai explicando como é que funciona a interpretação desses dados. Então é um livro muito completo nesse sentido. O livro tem 8 capítulos, prefácio, prólogo, introdução e uma pequena conclusão no final, além de índice de tabelas, crédito das imagens e, como eu falei, notas de rodapé. A maioria das notas de rodapé não é nota explicativa, são notas referenciais. Como eu falei, elas citam o documento da onde a autora tirou aquela informação. Existem fotografias e reprodução de cartazes soviéticos, daqui a pouco eu mostro para vocês. Tudo está legendado, mas aí eu tenho uma crítica, é que essas imagens elas são usadas mais como ilustração do que como documento histórico de fato. Quando eu analisei o livro Brasil, uma biografia, eu falo rapidamente sobre esse assunto. Lá no livro Brasil, uma biografia, as autoras utilizavam a iconografia, as imagens, a fotografia, as pinturas, como também um tipo de documentação. Aqui ele serve mais como ilustração só. Aqui, ó, por exemplo, nas páginas centrais, nós temos algumas fotografias e cartazes e outros aqui. Essas páginas são brancas, elas são daquele papel fotográfico, como se fosse papel couché, eu acho. Mas o resto do livro é todo em páginas amareladas, bem confortável de ler. Vou falar rapidamente sobre cada um dos 8 capítulos, só para vocês saberem do que o livro trata. O primeiro capítulo conta um pouco sobre qual era a visão bolchevique a respeito de 4 assuntos básicos: união livre, emancipação das mulheres por meio do trabalho assalariado, socialização do trabalho doméstico e o definhamento da família, porque a família era considerada uma instituição burguesa por muitos dos teóricos. Aliás, nesse capítulo a gente consegue enxergar muitas divergências entre teóricos socialistas sobre como proceder em relação a todas essas situações. A gente percebe que a situação, a partir do momento em que a mulher entra no mercado de trabalho, ou é obrigada a entrar no mercado de trabalho,
cria uma grande contradição, porque a mulher nunca deixa de fazer o trabalho doméstico. Então a proposição mais comum que surgia era que o trabalho doméstico deveria ser socializado, deveria se tornar público, para que nem as mulheres nem os homens se sobrecarregassem com o trabalho doméstico. Então trabalhadores assalariados realizariam essas tarefas em refeitórios públicos, em creches estatais, lavanderias comunitárias, etc. Então eles já tinham essa ideia de que, enquanto a mulher não se libertasse do trabalho doméstico, ela não conseguiria uma situação de igualdade no mercado de trabalho, porque ela já partiria da desvantagem de estar sobrecarregada. E a ideia das uniões livres viria daí. Eles consideravam que o casamento era uma instituição burguesa porque era um contrato de propriedade. E diziam que, a partir do momento em que a mulher tivesse como se sustentar sozinha com seu salário, ela não precisaria mais se casar pela propriedade, pela renda. Ela poderia se casar livremente, simplesmente pelo afeto. E daí vem a ideia de que as uniões deveriam ser livres e não casamentos registrados, porque o casamento é um contrato, basicamente. E, embora essa seja uma ideia bastante interessante, ela acaba sendo um pouco utópica, ainda mais para essa época, porque as mulheres têm uma coisa que os homens não têm, é que elas engravidam. Então, e em geral o que acontecia, e o que ainda acontece, é que as mulheres ficam cuidando dos filhos se houver um divórcio. A mulher fica com o fardo financeiro, vamos dizer assim, e isso exige que ela tenha uma renda considerável para poder sustentar os filhos. Daí que surge a necessidade de pensão alimentícia. Então a lei soviética também vai pensar sobre isso. Nesse capítulo, a autora faz uma retrospectiva histórica, ela meio que vai buscar as raízes do pensamento ocidental a respeito de união livre e a respeito do questionamento da natureza da mulher. De onde que vêm essas ideias? Será que elas já tinham aparecido antes ou só no século XX? O capítulo 2 é fantástico. O capítulo 2 trata das crianças. Na verdade, vai focar na situação das crianças órfãs e das crianças sem lar. Muitas das crianças que ainda tinham pais acabavam indo para as ruas e procurando abrigos, ou porque os pais trabalhavam demais, ou porque estavam doentes e não podiam sustentá-los. Mas são situações em que as crianças passam por fome, pobreza, marginalidade, criminalidade, mendicância, prostituição, ou seja, basicamente uma situação de desamparo total e mortalidade também. Gente, esse capítulo 2 é um cenário apocalíptico que a Wendy Goldman descreve aqui pra gente. É um capítulo digno de distopia, das melhores distopias, porque é um capítulo muito cativante, muito interessante de se ler. Claro, muito triste, muito chocante, principalmente por ser real. Então esse capítulo é mais um daqueles casos em que eu acho que a realidade, às vezes, pode superar a ficção em nos espantar. O capítulo 3 fala sobre a liberdade de divórcio com relação a essa dependência econômica das mulheres que eu citei anteriormente. O divórcio é para ser igualitário, mas, no geral, deixava a mulher numa situação também de desamparo, porque ou elas eram desempregadas ou elas ganhavam menos do que os seus ex-maridos. E, na maioria das vezes, elas é que ficavam com os filhos. Então, as famílias ficavam numa situação absurdamente miserável. E nesse capítulo tem uma coisa muito interessante, é que a autora propõe pensar nas diferenças de classe entre as mulheres mais abastadas e as mulheres camponesas e as mulheres trabalhadoras urbanas, além das diferenças de gênero. E aqui no Brasil, eu acho que é fundamental a gente pensar também na questão racial, nas diferenças que mulheres negras enfrentam em relação a mulheres brancas. E nesse capítulo começa a falar um pouco da NEP, que é a nova política econômica do Lenin, e de alguns dos seus impactos sobre a economia soviética. O capítulo 4 fala sobre a situação dos camponeses frente a todas essas mudanças, e também com relação a permanências, porque nesse momento na Rússia, assim como em qualquer outro país, em qualquer momento da história, nós temos muitas rupturas acontecendo e também muitas permanências. Algumas estruturas eram mantidas, enquanto outras eram modificadas. Então esse capítulo vai nos contar sobre o agrupamento dos camponeses em comunas e outras unidades familiares, fala um pouco sobre o direito de propriedade, das diferenças de direito ou de privilégio que os homens e as mulheres tinham, fala do Código da Terra, que é um novo conjunto de leis que surge na União Soviética nessa época, e esse código acaba criando alguns problemas, algumas contradições
com relação aos costumes que as comunas já tinham. E aí vai sobrar para o judiciário resolver todas essas contradições. Os costumes eram muito arraigados e a lei que tinha acabado de mudar não davam conta de ser cumpridas, porque o hábito era muito mais forte. E nesse capítulo fala também sobre mulheres sozinhas, o que podiam fazer as mulheres viúvas ou divorciadas em caso de propriedade. Porque, em geral, essas mulheres camponesas viúvas ou principalmente divorciadas não eram aceitas na comuna do ex-marido, e o pai também não queria aceitá-las de volta porque seria mais uma boca para alimentar. Então, em geral, essas mulheres e suas famílias ficavam bastante à mercê da ajuda dos outros. O quinto capítulo é um pouco mais jurídico. Ele trata de debates de juristas sobre a abolição do casamento ou não. Então, será que a população estava preparada para abolir a instituição do casamento? Será que o casamento, como instituição burguesa, já tinha se tornado obsoleto e poderia sofrer essa modificação para a união livre? Esse é um capítulo interessante para quem se interessa por jurisdição, por direito. Eu achei um pouco arrastado, um pouco chatinho, porque é mais técnico, mas é interessante para a gente ver que as divergências são enormes. Nada do que aconteceu, nada do que acontece é simples. Alguém vai lá e faz e ponto. Sempre existem diversos pontos de vista sobre o mesmo assunto. O capítulo 6 segue na mesma linha, também é um debate, mas é um debate sobre se o Código de 1926 traria liberdade sexual ou caos social. Porque o grande medo de haver uma grande liberdade sexual era justamente que homens ficassem por pouco tempo com mulheres, engravidassem elas, e elas ficassem com filhos para cuidar, e ele mudasse ou pulasse para outra mulher. E nos momentos em que isso foi tentado, foi mais ou menos o que aconteceu. Então existia também divergências com relação a esse assunto. O que a lei poderia garantir para amparar essas mulheres? O capítulo 7 eu achei muito bom, trata sobre a questão do aborto. O grande debate aí é se deveria haver a legalização ou se a proibição do aborto deveria continuar. E fala também nesse capítulo sobre métodos contraceptivos, que os métodos da época eram muito ineficazes. Então era super comum que as mulheres recorressem ao aborto como meio de controle de natalidade. Já tinha famílias com 6, 7 crianças, as mulheres não queriam mais filhos, então elas acabavam abortando, já que os métodos anticoncepcionais não funcionavam. Mas esse capítulo traz dados muito bons a respeito de que tipo de mulher procurava aborto, ou seja, quais grupos de mulheres procuravam mais, por quais possíveis motivos essas mulheres iam atrás do aborto. E é claro que esses números devem ser bastante inferiores ao que realmente acontecia, porque a gente só conhece os números dos casos de aborto que chegaram até os hospitais. Então, ou que as mulheres foram procurar um aborto mais seguro, ou um aborto que tinha dado errado e elas foram transferidas para o hospital por conta disso. E mesmo assim, alguns desses não dá para detectar, pode ser apenas uma hemorragia interna e não um aborto causado, vamos dizer assim. Então, os números são grandes, mas devem ser muito, muito maiores. É porque a gente realmente não tem acesso aos casos de aborto que deram certo, né? E o 8º e último capítulo trata das mudanças causadas pelo novo Código de Casamento, da Família e da Tutela de 1927. E aí aqui ela analisa a variação nos números de casos de divórcio, de pensão alimentícia, de adoção, de mulheres assalariadas, de modificações nas taxas de natalidade, da tentativa de mudança de tratamento em relação àquelas crianças marginalizadas. Então esse é um capítulo um pouco mais geral, ele trata de vários temas e é um capítulo repleto de dados e tabelas sobre esses assuntos. Então, o que eu achei do livro? Eu gostei bastante. Eu gostei da maneira que a autora apresentou pra gente os temas, eu gostei dos dados que ela trouxe e do tratamento que ela deu às fontes. Eu acho muito respeitoso que os autores citem de onde eles tiraram aquelas informações, e ela faz isso com maestria nesse livro. O livro me permitiu visualizar a influência da população camponesa na União Soviética e na Rússia com grande vivacidade. É uma coisa que de vez em quando eu me esqueço um pouco. Eu penso muito nos trabalhadores urbanos e, cara, 80% da Rússia nessa época era rural. Eu gostei de ver não apenas como teorizaram sobre as mulheres, mas também como a autora nos traz
teóricas, mulheres que pensaram sobre a situação feminina também. Sendo que algumas delas não eram só teóricas, elas também participaram da construção ativa da União Soviética. Denunciavam situações de precariedade, de opressão. Então essas mulheres eram delegadas, eram comissárias, eram dirigentes e membros de instituições políticas do próprio governo. Eu gostei bastante de ver as divergências entre os teóricos da época, e não só entre eles, mas também entre as próprias mulheres que estão sendo estudadas. Então, muitas vezes, mulheres solteiras e casadas, por terem interesses diferentes, tinham opiniões diferentes também. Isso acontece também no caso da população rural e da população urbana. É interessante observar que a maioria das análises do final do século XIX, início do século XX, relaciona bastante a condição feminina à maternidade, ou a possibilidade da maternidade. Num momento em que os métodos contraceptivos, como eu falei, não funcionam direito, a questão da maternidade é uma grande diferença entre homens e mulheres. E deve sim ser pensada, inclusive, em termos legislativos. Como eu li esse livro com um grupo, nós tivemos lá vários debates muito bacanas, e também um debate sobre o porquê essas ideias, quando foram colocadas em prática, muitas delas, fracassaram. E o que a gente notou foi que, embora tenha havido uma mistura de muitas coisas que deram errado, então, má administração, problemas econômicos, entre outros, a questão das mentalidades era muito forte. Pelo menos na análise da Wendy Goldman. Mudar a política é relativamente fácil. Mudar a economia, também. Mudar as mentalidades é muito difícil. As mentalidades são muito arraigadas, elas fazem parte daquele tempo lento, como diria Fernand Braudel. Então, quase todas as questões que ela aborda esbarram nessa discrepância entre teoria e prática, entre projeto e execução. Em geral, havia muitas teorias progressistas, mas na prática elas não funcionavam, porque a população não entendia ou não entrava na vibe daquela mudança mesmo. Eu achei a leitura variável, alguns capítulos muito bons, outros médios, outros chatos, vamos dizer assim. Mas é claro que esses chatos não é porque é ruim, é sim porque não me empolga. Então, para mim, eu acho que os melhores capítulos foram o capítulo das crianças abandonadas, aquele que eu falei que tem um ar apocalíptico, e o capítulo sobre o aborto, que me trouxe um monte de informações legais, novas sobre o assunto, mas alguns, para mim, foram muito arrastados, aqueles dos debates jurídicos. Eu penei um pouco para terminar de ler. Mas são poucas páginas, gente, para cada capítulo. Dá para ler, eu acho que em média cada capítulo tem 50 páginas, então é bem tranquilo. De modo geral, é um livro excelente em termos de pesquisa, o tratamento das fontes, a maneira como a historiadora analisa esses dados aqui na narrativa, no livro. Me ajudou a construir um pouco mais mentalmente a imagem da União Soviética que eu tenho. Claro, não só construir essa imagem, mas adaptar a imagem que eu já tinha. Como eu falei, a questão da população rural ficou mais forte agora na minha cabeça. Uma das participantes lá do grupo Papo de Historiadores, a Luciana, trouxe para mim uma informação muito interessante também. Ela notou a tendência da autora de falar um pouco sobre o vício de origem da União Soviética, que é uma ideia bastante utilizada por muitos estudiosos da Revolução Russa e da União Soviética e do comunismo, do socialismo, que é a ideia de que a Rússia não estava preparada para o socialismo e por isso que não deu certo. O problema dessa visão é que ela é bastante determinista. É como se não tivesse como a revolução ou o sistema econômico dar certo, porque já existia ali um problema genético, vamos dizer assim, um vício de origem. Como se a revolução já estivesse condenada desde o princípio. Particularmente, eu não acredito que tenha sido dessa maneira. Eu acho que a maneira como as coisas foram coordenadas e levadas não foram bem-sucedidas mesmo. Mas não acho que a revolução estava condenada desde o princípio, fadada ao fracasso. É claro que nunca saberemos, né, porque cada experiência é única. Mas eu tendo a discordar um pouco dessa visão da autora do vício de origem, como a Luciana bem falou. Enfim, esse é um tema que me interessa bastante. Eu acho que o caso da Rússia e o caso da União Soviética é um caso assim, super peculiar e por isso eu acho muito bacana de estudar. O livro mostra avanços e retrocessos tão típicos de qualquer processo social e de todas as experiências humanas em geral.
A gente tem situações de atraso, situações de progresso o tempo todo. O livro respeita as complexidades desse processo, que eu acho bem importante, e respeita a complexidade também das protagonistas que foram escolhidas para ser o cerne do livro, que são as mulheres soviéticas. Então é um livro recomendado para quem gosta do tema. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Deixa aí embaixo um comentário para você me dizer o que achou. Deixa um joinha para mim que me ajuda bastante. Se quiser, assista a playlist com os outros livros do Papo de Historiadores. E um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!